Tudo se inicia quando Soraya diz à polícia que Nandinho é o assassino de sua mãe. Nandinho e Maria procuram a carteira pela casa, mas não a encontram. Soraya diz à polícia que o rapaz tinha a altura de Nandinho, mas o policial diz que isso não é o suficiente, então ela conta que ele esteve lá ameaçando pouco tempo antes do crime, e puxa Aurélia para confirmar sua versão. Nandinho e Maria saem juntos até a vila para procurarem a carteira por lá. Aurélia e outros empregados acusam Nandinho dizendo que ele ameaçou Soraya. O delegado pergunta a que horas ocorreu, e Soraya o puxa dizendo que foi por volta das 7. O investigador quer saber por que ela não chamou logo a polícia, mas Soraya diz que desmaiou e ficou um tempo fora de si, depois informou seus empregados e chamou a polícia. Agripina e Vera Cruz conversam preocupados com Nandinho e indignados com a soltura de Soraya. Nesse momento, Maria e Nandinho chegam à vila para procurar a carteira. Soraya chora diante da polícia e do corpo de Calista, dizendo que não é possível que os de La Vega nunca deixarão de fazer mal a ela. O investigador a levanta dizendo que precisam levar o corpo para a autópsia. Soraya chega perto do corpo, e pede perdão a Calista por não ter a amado como merecia. Na vila, Maria e Nandinho constatam que ele deixou a carteira na casa de Soraya. Soraya guarda a carteira e diz que no momento certo irá usá-la, e ninguém poderá dizer que não foi Nandinho que matou Calista. Luiz Fernando pede desculpas a Maria, e diz que isso não irá mais acontecer, mas Maria, triste, diz que ele foi muito rude e cruel com ela. Luiz Fernando diz que não se lembra, e Maria diz que todos os bêbados dizem isso, então ele diz que só bebeu por culpa do julgamento de Soraya. Então, Maria perde o controle e quebra um vaso no chão revoltada. Maria conta a Luiz Fernando que disse aos pais dele que mataria Soraya, mas Luiz Fernando diz que ela não faria isso, pois não é igual Soraya. Tio Louro chama Vitória para ver a notícia da morte de Calista no jornal. Nesse momento Maria proíbe Nandinho de ir à casa de Soraya, e diz que seus documentos são recuperáveis. Gonçalo questiona Soraya quem seria capaz de tentar matá-la, e ela diz que foi Fernandinho de La Vega, o filho de Luiz Fernando, mas Gonçalo não fica convencido disso. Maria implora a Luiz Fernando no quarto para que ele não volte a beber, e ele garante que não fará isso, e os dois se beijam. Vitória e tio Louro levam o jornal a Maria. Quando ela lê a notícia fica apavorada, e pergunta que horas aconteceu. Tio Louro diz que por volta das 7, e deixa Maria chocada. Carlota aproveita e conta a fofoca da morte para Urbano e Filipa. Vitória pergunta o que houve, e Maria diz que Nandinho esteve na noite anterior na casa de Soraya. Tio Louro diz que uma coisa não tem a ver com a outra, e Vitória diz que ele fez bem, para Soraya saber que eles não têm medo dela. Mas Maria diz que ele fez mal, e espera que ele não seja envolvido na morte de Calista. Soraya pensa alto, dizendo que os jornalistas quiseram humilhá-la, falando que Calista era sua mãe. Ela diz a Gonçalo que depois precisam conversar, e que tudo deve terminar com Nandinho na cadeia, ele com Maria do bairro, e ela com Luiz Fernando de La Vega. Lupe e Maria saem para a igreja, enquanto Soraya liga para Luiz Fernando. Maria implora a Virgem para que tire esses pensamentos ruins de sua mente, e pede ajuda para Nandinho. Maria aproveita para se confessar com o padre, e pede perdão por sentir vontade de matar um semelhante. Soraya diz a Luiz Fernando que ele é um fracassado, incapaz de limpar o nome de seu filho, mas diz que mesmo assim o ama, e Luiz Fernando desliga na cara dela. Soraya liga para a mansão e Carlota passa para Maria. Soraya pergunta se ela sabe que mataram a mãe dela, e Maria diz que leu no jornal, e Soraya diz que o assassino é Nandinho, e deixa Maria desesperada. Maria não acredita, mas Soraya diz que ele queria matá-la, mas em meio à escuridão se confundiu e matou sua mãe. Aldo diz ao pai que se Alice e Esperança não querem voltar para Soraya, ele não deve levá-la, mas o pai diz que a lei é muito clara. Luiz Fernando permanece incomodado com as palavras de Soraya.
Maria diz que Nandinho não tem culpa de nada, mas Soraya diz que será a palavra de uma contra a da outra. Soraya diz que a polícia começará as investigações. Maria fala para ela não se atrever a denunciar seu filho, mas Soraya diz que já fez isso. Maria diz que se for verdade, vai procurá-la onde quer que seja e a mata. Soraya diz que se não foi Nandinho, então foi ela, e Maria retruca dizendo que também pode ter sido ela. Armenteiros vê as notícias de Soraya no jornal, e diz que não sabia que a mãe dela era viva, na verdade ela disse que estava morta, então Aldo diz que na vida dessa mulher há muitas mentiras. Maria diz a Soraya que sabe que ela nunca gostou da mãe, e lembra da surra que deu nela por ser uma mulher humilde, e diz que não duvida que tenha matado para que ninguém saiba que sua mãe era uma mulher humilde. Soraya revoltada aconselha Maria a sair do país com Nandinho, para fugir das acusações, mas Maria diz que não precisa disso. Maria e Lupe saem correndo para encontrar com Nandinho. Ao encontrá-lo, pergunta se ele matou Soraya. Nandinho diz que não, e que não sabia que Soraya está morta. Maria pergunta se ele não se confundiu no escuro. Nandinho pede para ela explicar pois não está entendendo. Maria explica que não é Soraya e sim a mãe dela que está morta, e Soraya está acusando ele. Nandinho garante que não fez isso, e que é inocente. Enquanto isso, Soraya enterra sua mãe, mas Gonçalo diz que ela não parece sentir muito, e pergunta o que ela fará agora, e Soraya diz que apresentará uma prova contra o assassino. Soraya vai à delegacia e diz que tem uma prova do assassino de sua mãe, e entrega a carteira de Nandinho. Nesse instante, Gonçalo procura Luiz Fernando no bar. Soraya diz ao investigador que agora não tem dúvidas de que foi Nandinho que ela viu fugindo de sua casa, após matar sua mãe. Carlota avisa Maria que ficou procurando a carteira de Nandinho, e diz que na casa ela não está, e Maria tem um mau pressentimento. Diz a Lupe e Carlota que Soraya garantiu que Nandinho matou sua mãe, e que a carteira só pode ter ficado na casa dela, e que ela provavelmente irá usar a carteira, para prejudicar seu filho. Luiz Fernando lamenta sua perda no tribunal com Gonçalo. Verônica e Clemente voltam, e vão visitar Tita, que lamenta a perda do bebê deles. Gonçalo liga para Soraya dizendo que está com Luiz Fernando bêbado num bar. Soraya manda que ele o embebede ainda mais, e traga ele para a casa dela. Alicia diz a Maria que não quer voltar para a casa de Soraya, pois com esperança dessa forma, não terá ninguém para defendê-la. Nesse instante, Gonçalo chama Luiz Fernando para irem para um lugar mais alegre, e o ajuda a se levantar. Verônica e Clemente pedem permissão a Maria para viajarem com Tita, ela diz que seria bom para esquecer Aldo, e diz que por ela não terá problemas. Gonçalo leva Luiz Fernando até Soraya, ela agradece, e ele diz que não precisa, pois nisso ele tem seu lucro, Maria do bairro. Os agentes do Ministério Público chegam à casa, e diz que precisam falar com Maria e Luiz Fernando. Soraya tira as roupas de Luiz Fernando e se pergunta se Maria terá coragem de vir buscá-lo. Carlota avisa a Maria que os agentes querem falar com ela. Maria pede para levá-los à sala, enquanto atende o telefone. Soraya diz para Maria ir até sua casa para ver quem está em sua cama. Maria pergunta se é seu filho, mas Soraya diz que não, que é seu marido. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.